A paz de Cristo, que Deus abençoe você e a sua família e seja bem-vindo aqui no seu canal Coluna de Betel. Vamos nessa noite dar continuidade aos nossos assuntos da Palavra de Deus, assunto tão importante que nós temos meditado a respeito da tribulação vindoura, a grande tribulação vindoura. Nós já passamos pelas tribulações, já vimos dentro da Bíblia acontecimentos de dar até arrepios, né? O que o povo passou, que os nossos irmãos primitivos passaram nas suas vidas por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E hoje não vai ser diferente conosco. Nós, os que estivermos aqui, não será diferente. Nós veremos coisas espantosas e tremendas da parte de Deus, permitindo que o inimigo trabalhe. A Bíblia diz em Apocalipse que Satanás desceu a voz e tem grande ira porque ele vê que está chegando o seu fim, o seu tempo de destruição. Ele vê que está chegando e nós precisamos meditar na Palavra de Deus. Então eu quero que você, antes de tudo, se inscreva no canal aí se você quiser e deixa aí os teus comentários, teu joinha para nos ajudar. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, nos ajude nessa noite. Queremos meditar na Tua Palavra, queremos, oh meu Deus e meu Pai, explorar mais os segredos que está dentro dela, porque é uma fonte que quanto mais você tira, mais você encontra. Águas vivas é a Tua Palavra. Por isso, te pedimos a direção do Teu bendito e maravilhoso Espírito Santo, que Ele nos auxilie e nos ajuda, para a glória do Teu nome. Amém. Nós vamos estudar um texto da Palavra de Deus, no que se refere às tribulações e à vinda desse iníquo, antes da vinda de Jesus. Quando Cristo nasceu, antes dele vir, ele enviou dois. Primeiro, Moisés, que veio para tirar Israel da terra do Egito pelas mãos de Deus. Depois, ele enviou o seu mensageiro, que foi João Batista. Cristo está para voltar. E Satanás, que está chegando ao seu fim, vai enviar também o seu antes, já veio um também, já veio o primeiro, que foi a primeira besta que reinou. Então veja que Satanás vai imitando Deus em tudo. Ele mandou a primeira besta, Deus permitiu. Agora Deus permitirá a segunda besta, que vem com o anticristo. As suas obras destruidora, devastadora e assoladora, nós estamos já acompanhando. Estamos vendo elas começando a se manifestar. Então, nós estamos meditando nesse assunto e queremos dar continuidade. Abre comigo a Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 6, no versículo 15, diz: Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo, para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça a Deus que, tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue,
fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando erais servos do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas, agora, libertado do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, queridos, nós temos esse relato, essa bendita declaração aqui de Deus para as nossas vidas através do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo aqui que nós nos tornamos escravos da justiça. Que justiça? Justiça divina, justiça de Deus, para fazer a vontade de Deus e para servir a Deus. Andar em novidade de vida, andar como Cristo andou. É uma separação. Ele diz aqui no versículo 16: não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo para lhes obedecer, sois escravo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, é o que nós precisamos entender dentro da palavra de Deus e no nosso dia a dia. A quem estamos servindo? De quem nós somos? Que igreja é a que nós estamos servindo? A Deus. É a igreja que pertence a Deus ou a igreja que foi comprada por dinheiro e que tem o nome de protestante ou de igreja evangélica, neopentecostal, pentecostal, não importa qual é a placa da sua igreja, apostólica, como tem por aí, não interessa. O que interessa aqui é a quem você está servindo. Existe um provérbio aí no mundo que diz: me diz com quem anda, que eu te direi quem tu és. O apóstolo Paulo já diz diferente, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda debaixo do jugo de pessoas desobedientes, você se torna desobediente com elas. Esse é o exemplo da igreja que nós estamos vendo hoje. Uma igreja que está entregue na mão dos homens e não na mão da justiça divina. Uma igreja que está na mão dos interesses humanos, as pessoas em busca dos seus próprios interesses. Uma igreja que está nas mãos de todas as sociedades teológicas e que se diz cristã, que se diz evangélica, que se diz religião. Então a igreja entrou por esse princípio e a Bíblia está dizendo aqui através do apóstolo Paulo: quem obedece se você está obedecendo a alguém, e se alguém a quem você está obedecendo ou é para a morte ou é para a vida, você precisa ter cuidado. O versículo está dizendo:
Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo, para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. Então você dentro da igreja, você dentro do evangelho, você dentro da palavra de Deus, você precisa saber a quem você está servindo. Então você medita na palavra, você vê o seu pastor pregar, os seus líderes pregar, o que eles têm pregado para você, o que eles têm ensinado para você, o que eles têm falado para você em cima do púlpito da igreja, do altar da igreja. Nesse tempo de eleição, nesse ano de eleição de junho, de maio especialmente para cá, nós não vemos mais a igreja. Eu tenho acompanhado, eu tenho entrado pelas redes sociais, eu não vejo mais a palavra de Deus sendo pregada. Nos tempos anteriores você já via, de maio para trás, você via ser pregada, mas nunca deixou de entrar dentro das pregações deles os seus interesses pessoais, como por exemplo, essa teoria da prosperidade. É uma teoria, queridos. Por quê que é uma teoria? Porque prosperidade está nas mãos de Deus para quem obedece. Paulo está dizendo aqui. Deus prospera quem obedece na presença dele. Agora, o mundo também oferece muita coisa. As pessoas dizem que Satanás não tem nada a oferecer. É tanta besteira que as pessoas falam acerca de Satanás que misericórdia, né? Sabe? Não lê, não fala, não estuda sobre as coisas de Deus e sobre as coisas do inimigo para saber quem é o inimigo e quem é Deus. Então fala o que não deve. O mundo tem milhares e milhares de propostas de coisas e coisas vantajosas, porque é o fruto do pecado. É o pecado. Então tem muita coisa. E todas essas coisas são armas que o inimigo usa para iludir as pessoas, para laçar as pessoas, para persuadir as pessoas. Não é à toa que ele é chamado de serpente, ele é prudente, não é à toa que ele é chamado de dragão. Então, ele é esse enganador terrível que é Satanás. Então, o apóstolo está dizendo aqui, não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo. Quem você oferece por servo? Você é servo de quem? Dentro da sua igreja, você é servo de quem? Você é servo de Deus ou você é servo do seu pastor? Ou você é servo das suas lideranças religiosas? Você é servo do bispo, do apóstolo, do missionário? De quem você é servo? A primeira coisa que precisamos entender que o Paulo está dizendo aqui é que temos que ser servo de Deus. Sendo servo de Deus, obedecemos a Deus junto com aquele que está na frente de um trabalho, que seja pastor, missionário, quem quer que seja. Cristo nos mostrou em todos os exemplos que a melhor coisa que existe é sermos considerados, que nós venhamos nos considerarmos como iguais uns aos outros. Quando ele chama-nos de corpo, a igreja de Cristo é o seu corpo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Quando ele diz isso, ele está dizendo, vocês são iguais, vocês não têm diferença nenhuma. Quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele deixa isso bem claro. Então, é importante que nós entendamos que a quem nós servirmos, somos escravos, somos servos de quem servimos, ou do pecado para a morte, ou da morte para a vida. Então, se você nasceu de novo e você está servindo o pecado, você está servindo para a morte. Olha aí, não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. Então, se você se ofereceu para ser servo de alguém, então você é servo daquele por quem você se ofereceu. E olha aí,
daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí, queridos, você tem que fazer um exame de consciência, vamos dizer, de reflexão no que você faz. Vamos refletir tudo o que nós fizemos ontem e vamos ver o que nós vamos pôr em prática amanhã. O que nós fizemos hoje e o que nós vamos pôr em prática amanhã. A quem eu estou servindo? Então, nós estamos diante de conflitos religiosos e políticos que nós temos pela frente daqui até o próximo domingo e depois ninguém sabe o que pode acontecer. Então é importante que você medite nisso. Você está servindo a Deus ou aos homens? Você está servindo a Deus ou às religiões? Você é a igreja de Deus ou você é a igreja dos homens? Você tem que fazer uma análise da sua vida. O seu Deus é quem? É Jesus? Ou é um mito, um político que está dentro da sua igreja? Porque hoje, dentro das igrejas evangélicas, o Deus que aparece lá, e eu não tenho receio em dizer, porque é o que eu vejo na boca dos cristãos, o Deus dele chama-se o presidente da república. É o mito deles. A quem ele serve? E há alguns que é capaz de dizer que se tiver que ir para a guerra, eles vão. E isso é uma veneração que está dentro da palavra de Deus no capítulo 18 de 1 Reis. Quando Acabe se juntou àquela prostituta, aquela rainha sirofenista, a Jezabel. E a Jezabel encantou tanto o rei Acabe, que ele acabou entregando Israel na mão dela de uma tal forma que ela matou todos os profetas do Senhor e ele nem sentiu. Mas Deus sempre tem um remanescente. Ali ficou Elias, sobrou Elias. E Deus, com este homem, o Elias, resolveu todo o problema de Israel. É bom você saber que Deus não precisa de muito, não. Toda a igreja está unida, todas as religiões estão unidas nesse tempo, nessa política, como eu nunca vi a igreja fazer isso. E por que isso? Porque está escrito aqui: você é servo de quem? Você está servindo a quem? A Deus? Você está servindo a seus apóstolos, a seus bispos, a seus missionários. Não adianta dizer que não, tá? Estou falando isso porque estou vendo. E Cristo também, igreja, não cometa outro pecado. Você já está cometendo um pecado de deixar de servir a Deus e amar a Deus e honrar a Deus para dar louvores e honra aos seus líderes da sua igreja e a um homem que é presidente. Então você não cai no outro pecado de dizer que você não está fazendo isso, porque aí multiplica o teu pecado. A tua sentença será muito maior. Então admite que você está fazendo isso e procure retornar a graça enquanto há tempo, tá? Porque pelos frutos os conhecereis, e não adianta dizer que não, porque estou vendo, e o mundo está vendo, tá? Que vocês aqui na nossa nação, no nosso Brasil, nessa política, vocês estão abraçados a um homem, adorando como a um Deus. Não tem nenhum receio em dizer. É o que nós vemos e o que todos estão vendo. É muito forte a idolatria de vocês a este homem. É muito forte. Então vocês precisam ter cuidado e tomar cuidado com o que diz Deus e adoração aos homens. Voltar lícito. Em quem você quiser. Isso é lícito, é dever e é justo. E está dentro da nossa legislação, dentro da nossa Constituição. Vote, é a nossa obrigação. Mas votar, adorar e venerar é outra coisa. O que vocês estão fazendo, igreja, é adorando e venerando. E isso por conta de quem? De quem vocês se tornaram servos. Os seus pastores, os seus bispos, os seus missionários, os seus padres, os seus reverendos. Será que é padre mesmo? Bom, a farda tem, né?
O vestuário tem, né? Tá, tudo bem. Os seus sacerdotes e os seus bispos. Isso vocês passaram a servir. E o que eles mandam fazer, vocês fazem. Esse é o grande perigo, porque Paulo está dizendo aqui, faça uma análise do que você está fazendo. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo, para lhes obedecerdes, sois servo daquele a quem obedeceis. Vocês se ofereceram a obedecer a eles dentro das igrejas? Hoje mesmo eu vi discurso dos candidatos dentro das igrejas, como presidente, governador, eu vi tudo isso. O que para mim é uma vergonha para a igreja. Sem dúvida nenhuma, espiritualmente falando, vergonhoso, chato, patético, espiritualmente, olha, horrível. Depois vocês querem que o pastor, o bispo de vocês, o apóstolo de vocês esteja na unção do Espírito, derramando fogo para todo lado. Está derramando fogo para todo lado mesmo, como os filhos de Arão derramou, fogo estranho. Então, ele diz aqui, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Que justiça? Divina. Qual é a obediência que você tem hoje? A quem você está prestando reverência hoje dentro da igreja? Então, todas as reuniões, todas as religiões se unem nesse período de eleição. Então, em favor de um homem. Isso não me interessa, vocês querem servir ao homem? Sirva, só que o que me interessa é por uma coisa. A igreja evangélica, que não é reformada, que é comprada pelo sangue do Cordeiro, não está misturada com isso. Então, todos esses movimentos que está aí dizendo ser igreja, entregue a um homem, a ponto dos seus membros se oferecer para a guerra, para derramar sangue, para a morte, como eu tenho visto, eu tenho ouvido. Não tenho ouvido através de redes sociais, não tenho ouvido através só desses meios de redes sociais, só dessas fontes, não. Tenho ouvido pessoalmente, pessoa falar boca a boca, frente a frente, testa a testa comigo, falar isso, que faz isso, se o seu presidente mandar. Então, perigo, uma coisa terrível. Então, quando o Acabe se ajuntou àquela mulher Jezabel, ele foi envolvido por aquela mulher e levou Israel a se prostituir com ela. Prostituir como, irmãos? Mulher deixando os maridos, não era nada disso, não. Prostituir através da negação dos mandamentos, desobedecendo aos mandamentos. É bom que você fique sabendo que a prostituição da igreja não é o contato sexual de uma mulher que deixa seu marido e se une a outro, de um homem que se deita com uma mulher e deixando a sua em casa. Essa não é a prostituição da igreja. Essa é a prostituição de quem se prostituiu. Ora, se eu deixo minha mulher para deitar com outra mulher, quem prostituiu foi eu, não foi a igreja. O que você tem com isso? O que você tem é que eu sou um membro da igreja em Cristo Jesus. Você pode me ajudar com conselhos e buscar me fortalecer na fé para que eu saia desse erro e encontre o perdão divino para ter, quem sabe, salvação, né? Isso é que é a chamada prostituição carnal, ou melhor, a chamada prostituição sexual dentro da igreja. Um homem que deixou sua mulher, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Isso é adultério particular de cada um homem, de cada uma mulher. Agora, o que Acabe fez é o adultério. Esse é o adultério da igreja. Quando o líder adultera a palavra e leva o povo a adulterar contra a palavra de Deus, não sexualmente. Então você entenda o que estou dizendo. Estou dizendo que a igreja de Cristo caiu no verdadeiro adultério. E quem levou o povo a adulterar foram os apóstolos, são os apóstolos que estão,
São os bispos, são os missionários, são os reverendos, são os pastores, são as missionárias, são as bispas, são os apóstolos. Elas levaram a igreja ao adultério, e toda a igreja evangélica hoje se acha em adultério. Não é adultério sexual. Vou repetir mais uma vez para você entender. E vou falar mais uma vez para você: adultério sexual é quando o homem se deita com uma mulher que não é a mulher dele, uma mulher se deita com um varão que não é o varão dela. Ela cometeu um adultério, ele cometeu o adultério, mas isso é coisa deles, de cada um. Isso é particular, não tem nada a ver com a igreja. A igreja tem 1000 membros, vamos colocar assim. Uma pessoa adultera lá, toda a igreja adulterou? Nada disso. Quem adulterou foi quem deitou com a mulher de um outro lá, foi uma pessoa, um rapaz lá. O João se deitou com a mulher, o Manuel se deitou com outra mulher lá. O adultério foi ele que cometeu para lá, a igreja está livre disso. Agora, no caso aqui, na política hoje, toda a igreja caiu nesse adultério. Envolvido por quem? Pelos seus líderes religiosos. Quando você ensina e prega o que não está escrito na palavra e leva o povo a fazer isso, ensina o povo a fazer isso, você quebra a palavra e leva o povo ao adultério. Adultério espiritual. Adultério na palavra. Você, pastor, está adulterando a palavra, como Acabe fez, e fez todo Israel adulterar com ele. No que diz respeito, leis e mandamentos, e por isso estava sendo destruído, e os profetas do Senhor tinham sido destruídos por ele e por Jezabel. Fazendo comer do posto ídolo, dos sacrifícios imundos, vivendo na feitiçaria, vivendo na idolatria. Foi isso que Acabe fez até Elias chegar. E a Bíblia declara ali que quando Elias chega, para não ficar nas minhas palavras, vai para lá, vai, por favor. 1 Reis, vamos dizer aqui, para você não ficar só nas minhas palavras, porque senão não fica bom, né? 1 Reis, capítulo de número 18, ou melhor, capítulo 18 e a palavra é o versículo 25. Eu vou ler o 24. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Então Moisés disse: Senhor, os profetas do Senhor foram mortos por Jezabel, por Acabe. E Acabe chega para Moisés, para o Elias. Então Elias chega para Acabe, e Acabe diz para ele: tu és o perturbador de Israel. E Acabe, dizendo isso, Elias responde: eu não sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você, rapaz. Você se uniu a uma mulher, você caiu com ela, rapaz. E como se não bastasse, você... Então o profeta Elias, eu tinha falado Moisés aí, mas não é Moisés, viu? Elias. Então o profeta Elias, nessa peleja com o rei Acabe, ele diz para Acabe: não fui eu, isso foi você. Você que quebrou os mandamentos do Senhor, você que infringiu as leis do Senhor, que se uniu a uma mulher das quais Deus não permite, e fez com que Israel pecasse, adulterasse contra Deus, contra a sua palavra, fosse comer do posto ídolo, dos sacrifícios de animais imundos. Foi isso que você fez. E como se não bastasse, você permitiu a morte dos profetas do Senhor. Mas o Senhor deu graça ao Elias, e Elias estava lá. E Elias chama o Acabe para um desafio. Elias chamou Acabe para um desafio. Está na hora de Deus levantar um homem para desafiar tudo que está aí. Tem, viu?
problema é que nós não sabemos o que Deus quer fazer, né? Precisamos ir para os pés dele. Quem sabe ele nos usa como usou Daniel e nos traz a verdadeira revelação, porque o anticristo ainda não aceitou o seu trono, não está na hora ainda não. Tudo que estamos vendo aí vai fazer parte, mas por enquanto isso tudo é força de dinheiro. Isso é interesses pessoais, isso é grana. O povo quer dinheiro. Os líderes das igrejas, eles querem grana. E você, que é o membro lá dentro, é o instrumento para isso. Os políticos que não são bobos, não sei nada, e não é nada disso, são muito espertos, aproveita dessa circunstância. Por exemplo, todas as religiões unidas em um só intuito, em um só objetivo. Para servir a quem? Para servir aos homens. Evangélicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, de todas as igrejas, padres, né, o catolicismo, e agora também a sociedade secreta, né, que é sociedade secreta, que é a maçonaria, né, que está todos juntos. Essa sociedade secreta aí, que nós vemos fazer parte, que os líderes das igrejas, alguns, não todos, vão lá, que são 7 ordens, né, que eles têm aí, que são a maçonaria, Priorado Sião, maçonaria, Rosa Cruz, Cavaleiros Templários, Demolai, sociedades teosóficas e ilumináticos. Cada uma dessas 7 ordens aqui tem um sentido, e cada uma delas, às vezes, um grupo de pessoas se encosta, né? Eu tenho visto cantoras gospel dizer que ela faz parte disso aqui. Illuminati, que é todos da maçonaria. O que é maçonaria? Nós precisamos estudar e ver o que significa maçonaria. Nós temos aí os símbolos, né, dentro dos seus livros, dos seus ensinamentos, e que você precisa estudar para saber o que significa o símbolo. O símbolo tem um significado que você precisa entender e muito. Às vezes símbolo não quer dizer nada para quem não é nada mesmo, mas para quem quer servir a Deus e obedecer a Deus, os símbolos é algo fundamental. Por exemplo, o símbolo lá da maçonaria, né, que é o símbolo da estrela de Davi, que traz ali aquele olho de Horus, né, que está no meio, no centro daquela estrela, e que tem até nas notas o dólar, por exemplo, que eles dizem que é o poder do dinheiro e da força. E é mesmo, né? Então todos vão atrás disso, baseando-se na estrela de Davi, baseando-se no reinado de Davi e de Salomão, um dos mais ricos do mundo, se não o mais rico que Jesus elogiou. Mas como foi adquirida as riquezas deles? E como é que está sendo adquirida das igrejas hoje? E de todas essas ordens de religiosidade? Tudo isso vai ser, no passado, no futuro, uma união para todas as igrejas. Mas esse tempo não chegou ainda. Aqui no Brasil está sendo feito isso, mas por causa disso aqui. Então você entra nas igrejas e vê logo o símbolo deles. O símbolo é um negócio muito que precisa ser estudado e que tem um significado importantíssimo quando nós estudamos e vemos dentro da história universal, dentro da história da humanidade, dentro da nossa própria cultura, da cultura de cada nação, né? Pirâmides, por exemplo, que representam a pirâmide. Por que pirâmides? Aquela, por exemplo, temos uma ali, temos algumas, e uma ali no Ibirapuera. Qual é o significado das pirâmides? Que sentido faz aquilo? No reino de Davi, você precisa saber o que é isso, está lá no reino de Davi. Isso entra até, difundindo tudo, você vai ver que até a parte sexual está envolvida naquilo ali, em pirâmide, nessas coisas todas.
Para você, eu falando isso, precisa estudar, tá? Se a gente ler, a gente vai compreender. E estudar sobre a história, você vai saber. Então, quando se trata das religiões que estão todas elas unidas nisso, de onde veio isso? Desde a Reforma. A Reforma trouxe tudo isso. E a Reforma aplicou tudo isso na vida de todas as igrejas. Por isso a igreja está envolvida em tudo isso, na Reforma. A Reforma é boa. É boa para quê? É boa para essa vida humana. Mas para a vida espiritual e salvação, a Reforma não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Nada a ver. A Reforma reformou muita coisa. A palavra já está dizendo, reforma. A Reforma reformou tudo, mas a Reforma não trouxe a vida espiritual que Cristo trouxe a nós. Então, Cristo, dentro da sua palavra, no que diz respeito à salvação, não dá mas nenhum versículo que fala que ele reformou alguém e que ele veio reformar alguém. Não teve nada disso. Então, a Reforma veio através de quem? Dos monges, como Martim Lutero e alguns outros que disse que ele achou uma Bíblia amarrada, não sei onde. Foi na época que as Bíblias eram confiscadas, não podia ler. Naquela época, ainda podia ler. Fizeram isso sem a permissão de Deus. Por isso, a Bíblia não saiu de cena. Mas futuramente ela vai sair por permissão de Deus. Então, quando nós vemos esses ajuntamentos, essa união que está aí, é uma união. No que diz respeito à vida com Deus, uma falsa união. Não chegou a hora ainda. Por isso que você está se tornando idólatra de um candidato, de um presidente. Isso aqui havia lá em Israel. Elias vê aquilo e fala, não está certo. Deus chama o profeta, porque Deus sempre tem um, e disse, agora eu vou acabar com tudo aquilo lá, tá, Elias? Tu é o meu instrumento. Vai lá, Elias, vai lá. E Elias então sai e vai encontrar com o rei de Israel. E Deus vai trazer a punição para o rei de Israel. Você é mesmo apóstolo? Você é mesmo pastor? Você é mesmo ministro do evangelho? O que você é? Então não se esqueça que é através dos profetas de Deus e através do seu Espírito Santo, da sua palavra, ele vai chegar até você, tá, apóstolo? Quem? O Senhor Jesus. Você não pede por esperar. Você que hoje está levando a igreja a essas coisas, a esses ensinamentos mentirosos, fazendo a igreja adulterar contra Deus, vou repetir, não é adultério sexual, é adultério da desobediência, a quebra das leis, dos mandamentos do Senhor. Colocando a igreja na posição que está, você está fazendo toda a igreja adulterar contra Deus e contra a sua palavra. É através do seu Espírito Santo e da sua palavra que ele vai te procurar. Em primeiro lugar, você, apóstolo. Você reverendo, você padre, você pastor, você missionário, você bispo, você bispa. Bispa não existe, né? No conceito dos homens, mas ela se intitula pela lei dos homens como bispa, tá? Deixa ser. Deixa ela se dizer que é. Então, você vai ter essa visita, como Acabe teve a visita do profeta Elias. Você vai ter a visita do Deus Todo-Poderoso, por meio da sua palavra. E o que você está fazendo as pessoas fazendo da igreja, a cobrança é mais do que justa. Ele diz aqui o versículo 25. Diz Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muito. Invocai o nome do Senhor vosso Deus, mas não lhes metais fogo. Tomará o novilho que lhes for dado e o preparam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltava ao redor do altar que tinha feito ao meio-dia. Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja
pensando ou tenha alguma coisa que fazer ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Assim eles clamavam em alta voz e se retalhava com facas e com lancetas conforme os seus costumes e até derramarem sangue. Olha o que vocês estão fazendo, igreja. Vocês estão fazendo por causa de um candidato e pela influência dos seus líderes, como estava fazendo os profetas, os israelitas, os profetas de Baal. É isso que vocês estão fazendo. Por causa de Jezabel, por causa de Baal, por causa de Acabe, eles se retalhavam, se cortavam, derramavam sangue e matavam os profetas do Senhor. Não é isso que vocês estão dizendo? E não é isso que a gente escuta dizer, que os armados vencem os que estão sem arma? Que Deus que vocês estão servindo na igreja. Que tristeza, não? Sabe, irmãos, me dá uma vergonha. Quando eu leio a Bíblia, que eu me lembro da igreja que eu frequentei, ou por exemplo uma batista que eu frequentei há quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, 30 anos, mais preciso, os louvores, a adoração. Aquele pastor, quando chegava na época de eleição, ele dizia, nem falava, vai votar, não vai votar, porque era palavra política lá dentro, não entrava. Todo mundo sabia que tinha que cumprir a lei. Hoje você vê o que está acontecendo dentro dessas próprias igrejas. É de doer o coração, né? Sabe, por isso que Jesus disse, através do apóstolo Pedro, quando a pessoa sai do caminho do Senhor e volta para o que era antes, ele se torna uma porca lavada no despojador de lama e o cão no seu próprio vômito. E o cão vomita, ele mesmo come, né? E a porca, quanto mais a lama é suja, mas ela gosta de enrolar nela. É o que a igreja está fazendo. Que tristeza, né? Você como igreja que adorou a Deus, que já sentiu a presença de Deus, hoje você passa na frente das igrejas e você vê aquele movimento, aquele barulho, aquele bando de latas vazias, blá, 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 nada. Foi embora a virtude do Espírito. Foi embora a unção do Espírito. Foi embora a presença do Espírito. E você vê esses movimentos totalmente errados, diferentes, patéticos, sem vida, sem luz, sem a apresentação divina, sem o verdadeiro evangelho, sem a presença de Deus. É isso que nós estamos vendo, incluindo todas as denominações aqui no nosso Brasil. Por causa de um candidato que os líderes da igreja buscam vantagem em cima deles. Não é de graça, espera passar a eleição e espera o futuro que vocês verão o resultado desses interesses. Uma coisa eu te garanto, e sem medo de errar, e se eu tiver errado, que Deus faça o que Ele quiser fazer. Mas a presença de Deus nisso aí não há. A presença do Deus soberano, do Espírito Santo, não há. Não há. Conheço os atributos pela graça e misericórdia do meu Deus e pela sua palavra, que o Espírito Santo não está no meio disso e que Jesus não está no meio disso. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então os profetas de Baal se retalhavam, se cortavam com lancetas, com estiletos. Responde Baal, Baal não respondeu. O Elias invocou seu Deus. E quando Deus responde, qual foi o resultado? No versículo de número 40, Elias diz assim, disse-lhes Elias, agora os profetas de Baal, que nem, disse-lhes Elias,
agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Olha o que Paulo está dizendo aqui, na carta aos Romanos, que nós acabamos de meditar, igreja. Olha o recado de Deus nessa noite para a sua vida, nesse vídeo. Tome cuidado, olha o recado de Deus para a sua vida nessa noite. Como igreja, você pode ser como foi os profetas de Baal nas mãos do Senhor. Você pode ser fulminado, toma cuidado. Olha o que ele diz aqui, Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedecer? Olha aí, a quem vocês estão se oferecendo para ser servos? A Deus ou ao homem? Cuidado que a espada do Senhor está afiada. Mas não tem o Elias. Ele não precisa do Elias agora. O Espírito Santo está aqui para fazer isso, através de quem Ele quiser. Ele pode sair de lado e mandar o próprio servo do pecado, que é Satanás, fazer a obra. Ou vocês não sabem que quando você é escravo do pecado, o escravo do pecado mesmo age, que é o próprio Satanás, quando você serve a ele, ele mesmo se levanta para te destruir. Está esquecendo disso? Olha o versículo de número 23. Pois o salário do pecado é a morte. A quem você está servindo? A um homem? Esse é o teu Deus? Pois o salário que Deus tem para a sua vida perante a justiça divina que Ele está dizendo aqui, é esse: a morte. É a morte. E se ela vir agora no estado que a igreja está, vai ser igual Coré, Datã e Abirão e a sua família. Viu? Separado de Deus para sempre, por toda a eternidade. A igreja que está aí, que nós estamos vendo, que eu estou vendo, que eu passo na frente, que eu vejo pelas redes sociais, que eu vejo a adoração, que eu vejo o nome da pessoa sendo clamado lá dentro, que eu vejo as lideranças lá dentro, não tem nenhuma condição. Mas não está cheio de nada, cheio de ganância, desejos, interesses pessoais. É disso que estão. Nunca é do Senhor. Então, a manipulação do anticristo vem assim. Por que anticristo? Porque, de novo, são cristãos evangélicos, são os que creem em Cristo. Igreja evangélica cristã no Brasil não é uma que tem uma placa por aí, estou falando dela, estou falando daquele cristão que é evangélico cristão, é o que menos tem na terra. Mas a igreja evangélica crente está cheia, é o que está aí adorando a homens. E o apóstolo está fazendo essa recomendação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E agora, igreja? Você realmente está em Cristo Jesus? Você realmente nasceu de novo? Sim, amém. Se não, receba o salário, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, não se mistura com isso. Política não. De jeito nenhum. O que eu estou vendo, o que nós estamos vendo, é exatamente o que nós estamos falando. A igreja se envolveu e abraçou-se às coisas e às obras desse mundo. O Senhor disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Minha glória, pois, a outro eu não darei,
e nem o meu louvor às imagens de escultura. Adoração aos homens leva à morte. E, se não que já estás nela, né? A igreja que eu estou vendo aí já está na morte, está morta. Que eu estou vendo, não, que o Brasil todo está vendo, que nós estamos vendo, está morta. Morta como? Morta no mundo, no que diz respeito à vida espiritual. Não adianta, queridos, é a Bíblia que está dizendo, eu não estou dizendo nada, não sou eu, é a Bíblia. Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Veneração a um homem? Não, vocês estão venerando a homens. Vocês estão adorando a homens, a políticos. Vocês estão levados pelos seus líderes religiosos dentro da igreja e vocês passaram a adorar a homem. A justiça divina, Paulo está dizendo, se você é servo para a justiça, você é servo de quem te escolheu. E a ele você obedece? Aí está, você está sendo servo daquele que você escolheu para servir, que é o seu apóstolo, que é o seu bispo, que é o seu missionário, que é o seu reverendo, que é a sua bispa, que é o seu pastor, que é o seu ancião. É esse que você está servindo, o seu padre, é esse que você está servindo. E o Deus que ele apresenta é um homem, que você o chama de mito, que você o abraça, que você o venera, e que você aplaude, que você grita, que você jubila, que você fica todo eufórico quando ele aparece, aonde ele está, aonde ele chega. Quando chega no templo você não se contém, é uma emoção tremenda. Esse é o seu Deus. Então nós estamos vendo aí, não estou falando o que está fora da palavra. Estou dizendo que a Bíblia diz, essa igreja está morta no pecado da idolatria, como estava Israel nos dias de Elias, mas lá tinha o Elias. Deus tem também aqui, viu? Toma cuidado. Por quê? Porque Deus não deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também se fará. A cobrança virá. A cobrança virá. Para alguns, talvez, antes de chegar a eleição, uma semana aí. Talvez para alguns, antes de chegar a eleição. E outros, depois da eleição. Se não se arrepender a tempo. Não tenha dúvida. Mas, irmão, eu não sou nada. Sou apenas pela graça, um que está aqui, ó, pregando o evangelho, o povo nem quer acompanhar. Por quê? Porque não quer ouvir o que eu estou pregando. Pois é. Eu não me incomodo com isso. Fui chamado para falar a palavra de Deus. E o que estou te falando é a palavra de Deus. Depois, você verá o resultado. Essa será a minha oração. O meu Cristo não vai ficar por baixo de um homem. Não vai. Tenha certeza. Negativo. O meu Senhor Jesus, que morreu na cruz, não vai ficar por baixo de um homem. A sua honra, a sua glória, a sua integridade, o seu louvor, a sua adoração, não vai ficar por baixo de um homem. Não será entregue a um homem carnal, a um homem terreno, a um político. Não mesmo. Vocês querem se cortarem, se retalharem, vocês querem se matarem, vocês querem matar por causa de um homem, vocês querem fazer isso por causa de um político? Problema de vocês. Mas o meu Cristo não se mistura com isso. E ele vai descer o couro. Mas você fala cada coisa. Fala o que a Bíblia diz. Não ficarão impunes. Tenha certeza absoluta. Alguns com a morte, porque não vai ter jeito, né? E outros com a correção. Se cuide você. Quem sabe será com a correção. Mas que Deus vai fazer, não tenha dúvida. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, Jesus de Nazaré, fará isso para a glória do seu nome. Amém? Que Deus te abençoe e ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado.
Eu tenho orgulho em dizer isso. Muito obrigado. Bendita, santa, preciosa, gloriosa, maravilhosa, gostosa, amorosa, justa, fiel, verdadeira, íntegra, digna de toda aceitação, a tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo, por essa bendita palavra. Usa as nossas vidas em tuas mãos e venha nos dar sabedoria. A eleição está chegando aí, Jesus. Vamos cumprir a nossa parte. Tu diz que nós devemos obedecer às leis. Nós vamos. Não temos aqui um partido político. Não temos aqui, Jesus, uma mão, uma direita ou esquerda. Não, nós temos os teus dois braços abertos. Obrigado, Cristo bendito, maravilhoso, glorioso, santo, fiel, justo, vencedor, terríveis nas batalhas. Quem te poderá te resistir, Senhor? Um homem carnal? Não. Quem tomará a tua glória, Jesus? Um homem político? Não. Quem tomará a tua glória, Jesus? Uma religião? Não. Quem tomará a tua glória, Jesus? Um pedaço de madeira? De pedra? De pau? Não. Quem tomará a tua glória, Jesus? É uma igreja. Não. E quem tomará a tua glória, Senhor, que nós estamos vendo? Um presidente? Uma direita? Uma esquerda? Quem tomará a tua glória, Senhor? Não. Diz o Senhor: eu sou o Senhor e não há outro. Minha glória, pois a outra eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Diz o Senhor: não há outro Deus além de mim. Todos que se fizeram Deus pereceram. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Age Todo-Poderoso, age Todo-Poderoso, age Leão da tribo de Judá. Responde às nossas orações e mostra que Tu és Deus em Israel, como Tu mostrou para Acabe, para Jezabel, para os profetas de Baal. Mostra que Tu és Deus para essa igreja mentirosa, enganadora, que está destruindo o Teu povo e tomando a Tua honra para dar um homem. Levanta-te, ó Deus, estenda Tuas mãos nessa hora e age e declara: eu sou o Senhor e não há outro. Eu quero ver a Tua glória, Jesus. Opera sem tardar por amor de Ti mesmo, Senhor, e nos ajuda. Faça justiça e não deixa que a Tua glória seja levada a um homem. É o que Te peço, ó Deus soberano, Deus poderoso, Deus de Israel, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Não te demore, Deus, a agir. Peço-Te em nome de Jesus Cristo, e faz-o para que todos vejam que Tu és Deus. Obrigado, Jesus, por tudo, hoje, para todo sempre, e amém. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Redentor, amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.